obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. E gostaria de pegar aqui numa palavra que o Sr. Ministro acabou de referir, que é a questão das batalhas, e no contexto da PAC. E acho que é importante sublinhar que nesta batalha o opositor do Governo não é os partidos PSD e CDS, e que estamos aqui num esforço concentrado também por parte do PSD, por causa disso que também entramos também num acordo com o próprio Partido Socialista quanto ao futuro quadro financeiro plurianual, onde o objetivo é precisamente fortalecer a posição negocial, esse é o nosso ponto de partida, fortalecer a posição negocial do país em prol precisamente do interesse nacional, e julgo que estamos aqui na mesma página, Sr. Ministro. Só que, por vezes, há aqui algum equívoco por parte do Governo, porque isto também não equivale a uma lei da rolha, também não equivale a um cheque em branco para a oposição. Nós temos que fazer também as nossas críticas construtivas também neste processo decisivo da negociação, porque sempre que há alguma crítica por parte do PSD neste dossiê da PAC, concretamente, às vezes o Governo reage tempestivamente, que é uma crítica à posição nacional, mas não são críticas construtivas, precisamente para robustecer essa precisa negociação. Sr. Ministro, portanto, tem afirmado que, por vezes, os elementos do PSD que contestam a proposta da Comissão para a PAC, que se deveriam de virar para o Comissário Europeu, porque pertence à família política do PPE. E é curioso que, realmente, por exemplo, no Parlamento Europeu, são precisamente os eurodeputados do PSD que têm manifestado as suas críticas à proposta. Ainda não ouvimos grandes críticas, por exemplo, por parte de eurodeputados do PS, ou a pedir uma alteração profunda da própria proposta da Comissão. E aqui, Sr. Deputado, portanto, acaba por ser curioso até, porque nesta questão dos 19 países que bem se juntaram para criticar a proposta da Comissão Europeia, os 19 ministros da Agricultura, foi feita também muita questão mediática em torno, por exemplo, da ministra da Agricultura alemã também se ter juntado, e bem, a estas reivindicações conjuntas, mas convém relembrar que Julia Klöckner é da CDU, é do PPE, portanto, por vezes, esta crítica fácil de dizer que o problema está no PPE não é assim tão claro. Aproveito para perguntar se aquela crítica que fez, a questão que referiu o Sr. Ministro relativamente à necessidade de ser um corte assimétrico também na parte do segundo, assimétrico no segundo pilar, se isso também é completamente acompanhado por todos estes 19 ministros da Agricultura. E, portanto, nós reiteramos, o PSD volta a manifestar também aqui nesta audição, evidentemente, o seu profundo descontentamento pela proposta inicial da Comissão. Compreendemos que é um processo negocial em curso, mas principalmente a verba destinada a Portugal é algo que não pode merecer, evidentemente, a nossa concordância. E o Sr. Ministro voltou hoje a repetir aquela frase que a proposta é boa para os agricultores, mas má para Portugal. Pergunto-lhe se... Sim, mas o que acabou por ser, desta vez, corrigiu essa questão para ser a questão do Orçamento de Estado, mas como se o agricultor não fosse também um contribuinte para o Orçamento de Estado, que também o é, e também dentro dos próprios projetos agrícolas. Portanto, a questão, o próprio corte dos 15% em termos de apoio também nunca será bom para o agricultor português. E volto a dizer, como se o agricultor não fosse contribuinte para o Orçamento de Estado, e haver aqui esta dicotomia entre classes profissionais. E depois também foi rapidamente ultrapassado também pelo próprio Ministro das Infraestruturas, que disse que seria uma bomba orçamental para Portugal dentro destes contextos da própria proposta da Comissão, e o próprio Primeiro-Ministro também, perante o Comissário Hogan em Santarém, também disse que não se poderia pedir esse esforço adicional em dobro a Portugal, quando acabou de sair de um processo de ajustamento, um forte processo de ajustamento, e nós acrescentaríamos também, onde a austeridade acaba por estar também de forma encapotada ainda na vida do dia-a-dia dos portugueses, seja através das cativações, seja em termos das quebras brutais também de investimento público. Sr. Ministro, também em termos no que toca à componente nacional do desenvolvimento rural,
Gostaríamos de saber da sua parte qual é que é a segurança efetiva aos agricultores que os orçamentos de Estado pós-2020 irão efetivamente assegurar a verba necessária anual para os projetos agrícolas. E porque hoje, já com as atuais taxas de cofinanciamento, o Orçamento de Estado nem sempre assegura essa verba nacional necessária para alavancar atempadamente o investimento no setor agroflorestal. E, aliás, quando olhamos para a própria execução do próprio PDR 2020, isso também está refletido aí numa execução de 42%. Costuma dizer isso, e isso é verdade, e isso é um fato positivo, Sr. Ministro, ninguém vai dizer o contrário, mas também convém dizer que o próprio PDR de Portugal foi dos primeiros também a ser aprovados e implementados internamente, portanto isso também tem um papel aqui importante nessa comparação com os outros PDRs dos outros países. Portanto, também, por exemplo, fomos o primeiro país também a implementar a medida, por exemplo, dos jovens agricultores. Portanto, depois desta execução, deve-se também maioritariamente também às próprias medidas agroambientais, aquelas que o Governo também começou também por criticar. E, Sr. Ministro, já estou aqui a exceder aqui o meu tempo e só queria colocar uma pergunta muito rápida com a tolerância do Sr. Presidente da Comissão relativamente a uma outra matéria que não tem a ver com a PAC, que tem a ver com a possível entrada da Macedónia na União Europeia. E qual é que é o posicionamento do Governo de Portugal sobre este aspecto relativamente também às forte produção por parte da Macedónia para o setor do tomate e as suas possíveis implicações para Portugal? Obrigada.